Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu cheguei do trabalho no horário de sempre. Era o quê? Umas 8h30, 8:45. E ao contrário do que sempre acontecia, não encontrei a minha esposa na sala assistindo televisão. Tudo bem, devia estar no quarto, ou então tomando banho, se bem que não dava para ouvir nenhum barulho de chuveiro. Foi então que eu entrei pelo corredor e dali consegui ver a claridade vinda do nosso quarto. No que abri a porta, eu me deparei com aquela cena. Minha esposa, deitada na cama, usando uma lingerie branquinha, toda de rendas, fazendo uma pose sexy. Ainda bem que você chegou, amor. Já não estava mais aguentando de tanta vontade. Vem. Vem pra mim, vem. Meu Deus, qual é o homem que não gosta de chegar em casa e encontrar a esposa toda cheia de amor para dar? E ela estava tão linda naquela lingerie branca, tão sensual. Era impossível resistir. A Simone estava grávida de 6 meses e meio. E já fazia algum tempo tinha aparecido em casa com umas novidades que, sinceramente, me deixaram até um pouco surpreso. Aliás, já tinham me dito que durante a gravidez a mulher tem um desejo atrás do outro. Só que, pelo que eu sempre escutei, geralmente é desejo de comer, né? Só que no caso da Simone, o desejo era outro. O desejo era de sexo. Uma vontade imensa de fazer amor. E de um jeito que a gente não estava acostumado a fazer. Para se ter uma ideia, ela tinha mandado colocar até espelhos no nosso quarto, até no teto, para a gente poder se olhar enquanto fazia amor. E de fato, a nossa transa realmente ficou mais excitante, mais intensa. Eu confesso que lá no começo eu fiquei até um pouco preocupado. Não tinha um dia que eu não chegasse em casa e essa mulher não inventasse uma coisa diferente. Até aquele tal livro do Kama Sutra, ela já tinha levado para a nossa cama. Nesse dia, inclusive, eu me preocupei. Simone, amor, você está grávida. Não dá para fazer essa ginástica toda aí, porque de repente pode prejudicar o bebê. Prejudica nada, meu bem. Pode ficar tranquilo, eu já pesquisei sobre isso. Aliás, pelo contrário, se você quer saber, faz até bem. Foi ela mesma que começou a dizer que aquilo era só desejo de grávida. Que eu não podia me recusar a fazer nada do que ela pedisse, porque senão era perigoso o nosso filho nascer com algum problema. Quando eu dizia que achava estranho aquele tipo de desejo, ela argumentava. O que tem, amor? Cada mulher tem o desejo que lhe convém. E de mais a mais, só porque eu tô grávida, eu não posso ter desejo de fazer amor com o meu maridinho? Tô grávida, mas não tô morta, né? Ela falava assim e já vinha pro meu lado, toda dengosa. Confesso que eu sentia até um pouco de medo de, mesmo sem querer, com todo o jeito do mundo, acabar machucando o neném, porque a cada dia
ela me aparecia com uma fantasia mais louca. Só que ele insistia que o próprio médico tinha garantido que não fazia mal nenhum. E olha, era cada mania, cada fantasia que só vendo. Primeiro foram aqueles espelhos que ela mandou colocar até no teto. Depois, as fantasias eróticas. Chegou a me obrigar a vestir a fantasia do Batman, para se ter uma ideia. Dali a pouco, ela já apareceu com aqueles dados eróticos, fantasia de sadomasoquismo, depois aquele livro do Kama Sutra, filminho de sacanagem. Ela sempre inventava uma novidade. Era uma loucura. E se eu me recusasse a participar, ela já fazia aquele biquinho. Ah, você viu o que o médico falou, Marcelo. Eu não posso ficar passando vontade, senão nosso filho pode nascer com um problema. Claro que, no fundo, eu gostava. Qual é o homem que não gosta de chegar em casa e encontrar a mulher toda disposta, toda cheirosinha, mesmo estando com um barrigão de 6 meses e meio, como era o caso dela? Eu nunca me neguei a fazer nada do que ela pedia. Mesmo que chegasse em casa cansado do trabalho ou morrendo de fome. E naquele dia, foi exatamente assim. Tinha sido um dia puxado. Eu estava com a cabeça cheia de problemas da firma para resolver. Também estava com fome. Mesmo assim, ao ver a minha esposa com aquela lingerie provocante, não resisti. Já fui tirando a roupa e me atirando nos seus braços ali mesmo. Minha mulher sempre foi linda. Mesmo grávida de quase 7 meses, continuava sexy. Só sei dizer que já passava das 10 horas da noite quando finalmente fui tomar um banho e jantar. 2 dias depois, cheguei em casa e no que entrei no quarto, ela já perguntou: Benzinho, você tá com o celular? Tô, por quê? Então, vai no quarto aqui do lado e liga para mim aqui no telefone fixo. Ligar para você? Mas para que isso? Vai. Juro que eu não estava entendendo nada. Mas ele estava com uma carinha de safada que eu logo percebi que devia ser mais uma das suas fantasias. Só podia. E não deu outra. A novidade daquele dia era sexo por telefone. Fui até o quartinho que estávamos arrumando para o nosso bebê, quando ele nascesse. Liguei para o telefone fixo da minha casa, no que ela prontamente atendeu. Amor, tira a camisa, tira. Bem devagarinho. Agora passa a mão assim no peito. Agora passa a mão na barriguinha. Vai, amor, faz o que eu estou pedindo. Eu já estou tirando a minha lingerie aqui. Bem devagarinho. Você está gostando? Te quero. Olha, para ser bem sincero, eu estava meio sem paciência nesse dia. Cansado, até com um pouco de dor de cabeça, e vamos convir. Sexo por telefone já era o fim da picada. E com a minha própria mulher na minha casa, nesse dia eu acabei meio que cortando a onda dela. Desliguei o celular e voltei lá para o nosso quarto. Simone, o que está acontecendo com você, Simone? Como assim, amor? Volta lá pro quarto, volta, vamos terminar. Mas terminar o quê, Simone? De fazer amor pelo telefone. Volta lá no quarto, volta, liga de novo. Simone, você vai me desculpar, mas sabe o que é? Eu tô meio com dor de cabeça hoje, não tô com muita paciência não, viu? Eu tô meio cansado. Aliás, onde é que você anda aprendendo essas coisas, hein? Essas indecências? Em lugar nenhum. Quer dizer, eu vi na internet. E quem falou pra você que é indecência? Na internet? Quer dizer então que você anda acessando o site de sacanagem? É? Mas que site de sacanagem, Marcelo? Como você é bobo. É site normal. Site de revista. Dessas que dão dicas pra gente apimentar o relacionamento, pra não deixar o casamento cair na rotina. Por quê? Você não tá gostando?
Olha, ela não sossegou o facho enquanto a gente não fez o tal sexo por telefone. Quer dizer, eu, na verdade, não fiz nada. Até porque ela não estava me vendo mesmo. Simplesmente me prestei ao papel. Fiquei segurando o celular ali, falando bobagem, ouvindo outras, e ela se satisfazendo sozinha lá no nosso quarto. Uma verdadeira loucura. Eu já não sabia mais aonde aquilo ia parar. Repito, cada dia era uma novidade, uma coisa diferente. E vamos convir. Chega uma hora que cansa. A gente, no fim, acaba sentindo falta de uma transa assim, digamos, mais normal. Dali a alguns dias, eu quase no final do expediente, ainda no escritório, ela me ligou. Alô, amor? Benzinho? Bom, quando ela me chamava de Benzinho e usando aquele tom de voz, eu já sabia. Alguma coisa ela estava aprontando. O que é, Simone? Depois do sexo por telefone, a novidade da vez era sexo virtual. Mas, Simone, você não acha melhor eu ir para casa, a gente fazer tudo como mando figurino, em casa mesmo? Não, amor. Faz o que eu estou pedindo, vai. Você vai ver, é gostoso. Nesse dia, ela queria que eu acessasse a internet, ali do meu trabalho, com a webcam ligada, claro, para que a gente pudesse ver um ao outro. Ela queria fazer sexo virtual comigo. Comigo, o marido. Simone, você ficou louca, Simone? Tá cheio de gente aqui na firma. Como que você quer que eu... não tô falando agora, amorzinho. Espera o pessoal ir embora primeiro. Já não tá no final do expediente? Então, eu espero. Só me dá uma ligadinha antes quando estiver aí sozinho, tá bom? Meu Deus do céu. Depois do sexo por telefone, sexo virtual. Era para acabar. Se bem que, no fundo, eu adorava as maluquices dela. Reclamava, fazia cara de zangado. Às vezes estava meio sem paciência, mas no fundo eu gostava. Realmente aquilo apimentava a nossa relação. Não deixava o nosso casamento cair na rotina. Só tinha uma coisa que me preocupava. O fato de ela estar grávida. Eu tinha medo de machucar o bebê. Naquelas alturas, ela já estava entrando no 8º mês de gestação. Sabe, aquele barrigão enorme. Então eu tinha medo, porque, sei lá, a gente de repente podia fazer um movimento sem querer e o bebê... Mas enfim, ela dizia que o próprio médico dizia que não tinha perigo. De qualquer modo, mais uma vez, acabei fazendo a vontade dela. Esperei o resto do pessoal ir embora e fiz amor com a minha mulher pela internet, nos vendo através da webcam. E o pior é que não ficou só nessa primeira vez, não. Ainda repetimos mais umas 4 ou 5 vezes, antes de ela finalmente dar à luz. Aliás, depois que o nosso filho nasceu, eu pensei que a nossa vida sexual fosse voltar a ser como antes. Até porque aquelas esquisitices dela, aquelas novidades que ela ficava inventando, aquilo só começou depois que ela engravidou. Então eu pensei, bom, agora o neném nasce e volta. Não voltou. Parecia até que ela tinha ficado viciada em fantasia. De qualquer modo, fomos levando, até porque, como eu disse, no fundo, eu gostava quando ela aparecia com uma coisinha diferente. Eu lembro que o nosso filho recém tinha completado 5 meses, quando, uma sexta-feira, cheguei em casa do trabalho. Eu costumava chegar por volta das 8h30, 8:45, por aí, só que naquele dia, saí mais cedo da firma e cheguei antes das 6. Entrei sem fazer barulho, fui até a cozinha, depois até o quarto do bebê, vi que ele estava ali dormindo, feito um anjinho, no berço, e só então
eu fui em direção ao nosso quarto. A Simone também não estava ali, devia estar no banheiro. Mas eu percebi que o computador estava ligado. No que bati os olhos na tela, já notei uma coisa estranha de saída. Ela estava numa dessas salas de bate-papo na internet com a webcam ligada, inclusive. Curioso, pensando que ele estivesse falando com alguma amiga, fui dar uma conferida e olha, quase caí de costas. Havia um homem na tela e dava para ver que ele estava sem camisa. No que me sentei diante do computador, o cara na tela já tirando a calça, acho que percebeu que tinha outra pessoa no lado oposto e ele sumiu na mesma hora. Saiu da sala de bate-papo quando me viu, até porque logo em seguida apareceu aquela mensagem dando conta de que fulano de tal tinha encerrado a conversa. Meu coração nessas alturas já estava na boca. Eu vi que havia 3 mensagens que o pilantra tinha escrito para minha esposa. Na primeira, ele perguntava: "E aí, gata, você ainda tá por aí?" Na segunda: "Onde está você, minha linda? Me dá um sinal. Vai me deixar aqui esperando?" E para finalizar: "Ah, gatinha, desse jeito, você vai me deixar com saudade. Volta logo para a gente terminar a brincadeira." Eu fiquei olhando para aquilo e me perguntando em pensamento se estava acontecendo mesmo ou se era um pesadelo. Terminar a brincadeira. Sabe quando você fica meio fora de órbita? Nisso, ouvi os passos dela vindos do corredor. Alguns segundos depois, ela entrou pela porta e, no que me viu sentado ali diante do computador, arregalou os olhos de tal modo que eu pensei que fossem até escapar das órbitas. Deu para ver que ela levou um susto. "Marcelo?" Ato contínuo, mas assim, numa questão de segundo, ela correu e apertou o botão de liga e desliga do computador. Só que, naturalmente, já era tarde. Tudo que eu tinha que ver eu já tinha visto. O vagabundo, inclusive, estava sem camisa e tirando a calça na tela. Eu vi pela webcam. Só não tirou porque se deu conta que do outro lado não tinha mais a gatinha. Que do outro lado, em vez da gatinha que ele estava chamando, tinha um cachorrão. Olha, a decepção foi grande demais. E a vontade foi de morrer naquela hora. Quando a coloquei contra a parede, ela me jurou que não estava fazendo nada demais, estava apenas conversando com uma amiga que tinha conhecido na internet, quando aquele cara apareceu do nada. Mais do que isso, me jurou que não tinha feito nada de errado. Que tão logo ele apareceu, ela já saiu da frente do computador e foi até o banheiro. Tentou de todas as formas de explicar o inexplicável. Até porque, se tivesse sido assim, por que ela teria aquela reação quando me viu? Por que teria ficado tão assustada? Me olhou como se estivesse diante de um fantasma. Sem contar que foi correndo desligar a máquina. Por conta de tudo que contei aqui nessa carta, das fantasias malucas que ela estava inventando naqueles últimos meses, ficou mais do que claro que ela estava se relacionando com outro homem pela internet, fazendo sexo virtual com ele do mesmo jeito que tinha feito comigo tantas e tantas vezes. Tinha horas que ela me ligava lá no escritório e me fazia ficar depois do expediente só para atender aos seus caprichos. Eu acessava a internet, ligava a webcam e mesmo daquele modo pouco convencional, estranho, a gente saciava o nosso desejo. Aquilo era uma coisa nova para mim, mas no fundo eu até que estava gostando. Era diferente.
apimentava a relação. Só que daí a imaginar que ela estivesse fazendo a mesma coisa, não apenas comigo, mas com outros homens, mesmo contra a parede, ela continuou jurando que não tinha feito nada de errado, que era tudo coisa da minha cabeça. E no fim não me restou alternativa a não ser fingir que acreditava na palavra dela. Até porque ou eu fingia que acreditava, ou então seria obrigado a botar essa mulher porta fora, o que naturalmente eu jamais teria coragem de fazer. Além de amá-la mais do que tudo na vida, ainda tinha o nosso filho, que recém tinha completado 5 meses. Acabei tapando o sol com a peneira, fingindo que tinha acreditado no que ela tinha falado. Algum tempo depois, ainda escutei uma conversa dela com a minha irmã, ali em casa mesmo. As duas estavam falando sobre traição. Ouvi nitidamente quando ela disse que não considerava traição uma pessoa se relacionar com outra pela internet, mesmo que a pessoa fosse casada. Quase engasguei quando ouvi aquilo. Ainda mais com aquela naturalidade, como se realmente fosse a coisa mais normal. Minha cara foi no chão. Até porque imediatamente me lembrei daquele ordinário sem camisa, tirando a calça. Mandando um recadinho para minha mulher. E aí, gatinha? Você vai me deixar aqui, gatinha? Vem terminar nossa brincadeira, gatinha. Filho de uma... Não sei como ela foi capaz de fazer isso comigo. Deixar o nosso filho dormindo no berço para fazer sexo virtual com um desconhecido qualquer na internet. Isso se ficou só na internet. Até porque, depois de tudo, eu já não tenho mais certeza de nada. Eu nunca cheguei a acusá-la de um modo claro. Mas dá na mesma, porque eu vivo com esse fantasma me atormentando, dia e noite. Já não sei mais o que pensar. Já não tenho mais paz, mais sossego. Já não consigo mais nem trabalhar direito pensando no que a minha mulher pode estar fazendo sozinha enquanto eu trabalho. Que vida é essa, meu Deus? Será que isso é vida? Eu não queria desconfiar dessa mulher. Não queria viver com essa angústia me atormentando. Olha, mesmo quando eu estou em casa, perto dela, não consigo ter paz. Fico imaginando o que ela fez durante a tarde. Fico me perguntando o que ela estará pensando naquele momento. A verdade é que já não estou mais aguentando esse tormento. Foi um vendaval que passou pela minha vida e o pior é que é um vendaval que não passa. Não consigo me concentrar nem no serviço. É um tormento sem fim, dia e noite, noite e dia. Por tudo isso eu pergunto, isso é vida, meu Deus? Não, com sinceridade, meu Deus, isso é vida?